Esse é o nosso Deus. Nós viemos aqui para adorar, para nos prostrar, para louvar, para bendizer e para dizer que Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a adorar ao Senhor comigo. Já estou vendo pessoas aí, né, no Ciné da primeira igreja da Quadrangular de Fel Rosa, pastor Ivanete. Deus abençoe a todos vocês que já estão conosco. Glória a Deus. Estamos aqui para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. Vamos compartilhar a palavra? Vamos? Quero que você pegue a sua Bíblia, se você já estava preparadinho aí para a nossa live, você já estava preparado para este culto, já estava com a sua Bíblia, mas se não tiver, a gente espera um pouquinho. Pega a sua Bíblia, ou se tiver muito longe, não pega não, só presta atenção. Nós vamos agora ler, né, em 2 Reis, capítulo de número 20, versículo 12 em diante. Quando eu terminei a live hoje pela manhã, e eu desci as escadas aqui deste ambiente onde eu oro, onde eu clamo, onde eu adoro e busco a Deus e peço a Ele sabedoria e peço a Ele a revelação do Espírito Santo, eu já recebi de Deus qual era a palavra que eu tinha que trazer essa noite. Eu disse, Deus, não dá para mudar, não. Deus falou, não. E durante o dia, assim que eu comecei de novo a pensar na palavra que o Espírito Santo iria trazer aos nossos corações, Deus disse, é essa palavra. Ainda tentei negociar, mas não teve negociação. Então você que está aqui comigo, você que está participando dessa sala de vídeo, você que está ouvindo, Deus quer falar com você, Deus quer que os seus sonhos sejam realizados. Deus quer que todas as chances que Ele te deu até hoje sejam muito bem aproveitadas. Deus quer que a sabedoria entre de tal forma na tua mente e no teu coração que você venha desfrutar das vitórias de Deus na sua vida. Eis aí o propósito da palavra desta noite. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que havia em teus tesouros. Não houve nada em seu palácio e em seu reino que Ezequias não mostrasse a eles. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens estão fazendo aqui? O que eles disseram? De onde eles vieram? Ezequias então respondeu, de uma terra bem distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram no seu palácio ou em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Em outra tradução que eu li diz, não há nada aqui que eu não lhes tenha revelado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meu Deus e meu Pai. Louvado seja Deus. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Não permita, Senhor, que saia dos meus lábios nada que os teus filhos não precisem ouvir. Unge os teus filhos, coração, mente, alma, e que o Espírito esteja atento à voz que o Senhor traz aos nossos corações. Queridos, vamos falar um pouquinho de um rei, de uma história que é muito contada. É uma história muito contada. A história do rei Ezequias. O que nós mais ouvimos falar do rei Ezequias é que ele estava doente, e que ele estava a morrer. Então o Senhor envia o profeta Isaías até ele
E o profeta diz para ele assim: Rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você não viverá, você morrerá. Amados, Deus estava dizendo, a palavra de Deus diz, que Ezequias era um homem temente a Deus, um homem que obedecia os mandamentos de Deus. E a palavra de morte, ai pastor, lá veio a senhora falar de morte, calma, esse não é o centro. Olha o tema da nossa mensagem, olha o tema do que Deus tem a falar conosco hoje, que Ele falou na minha cabeça, nos meus ouvidos, no meu coração o dia todo. Sabe qual é o tema? Olha eu estragando tudo de novo. Esse é o tema. Olha eu estragando tudo de novo. Então o profeta trouxe esse recado doloroso, triste. A Bíblia diz que Ezequias vira para o lado, chora amargamente e pede a Deus mais uma chance. Pede a Deus que dê a ele mais uma chance, que ele não venha morrer. Ezequias não estava ali negociando nada com Deus. Ezequias só queria uma oportunidade para fazer melhor tudo que ele tinha feito até aquele dia. Então, antes que Isaías saísse do palácio, Deus ordenou que ele voltasse e dissesse ao rei Ezequias que Deus havia ouvido o clamor dele, a oração dele, e que acrescentaria mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. É lógico, o rei ficou, muito feliz, muito alegre, muito satisfeito. O profeta foi embora e ele então ficou curado, sarou. E aí, amados, presta atenção. Aqui segue-se o texto dizendo que naquela mesma época que Deus operou esse grande milagre, que Deus deu essa segunda grande oportunidade para Ezequias, nesta mesma época, o rei da Babilônia, o rei de terras distantes, ouviu falar da doença de Ezequias. A Bíblia não diz que eles ouviram falar da cura de Ezequias, do milagre que Deus tinha feito na vida de Ezequias, mas que os reis das terras distantes, o rei da Babilônia, ouviu falar da doença de Ezequias, da possibilidade dos sonhos de Ezequias acabarem, da possibilidade da alegria de Ezequias acabar, da possibilidade de Ezequias deixar de existir, junto com ele tudo aquilo que ele havia sonhado e que ele havia conquistado. Aí o que o rei da Babilônia faz? Chama os seus emissários, os seus mensageiros, escreve uma carta lisonjeando o rei Ezequias, e além disso, manda presentes para o rei Ezequias. E aí aqueles mensageiros viajam de muito longe, porque as nossas desgraças, amados, é fácil de se ouvir longe. Que isso, pastor? Nós temos desgraça na nossa vida. Olha só, tudo aquilo que nós permitimos que Satanás entre, que Satanás roube, que Satanás tome posse, é desgraça na nossa vida. E Satanás só pode fazer isso se houver permissão da nossa parte. Isso corre longe. Quando um casamento está para se acabar, todo mundo fica sabendo. Diz assim, quando não há notícia é porque elas são boas. Porque quando as notícias correm logo, é porque elas são péssimas, são ruins. E a notícia da enfermidade de Ezequias já tinha corrido longe. Mas lá dentro do palácio, a notícia era outra. Dentro do palácio, havia uma notícia que Deus tinha dado uma segunda chance para Ezequias. Eu não sei qual é a notícia que tem corrido longe na Babilônia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério. Eu não sei qual é a notícia que tem corrido longe sobre o sustento do Senhor sobre a tua vida, mas eu quero dizer, eu não sei qual é a notícia que tem corrido longe sobre as possibilidades reais do milagre de Deus na sua vida, que as pessoas não estão vendo acontecer. Eu não sei quais são as notícias que têm corrido longe. Eu só quero dizer uma coisa para você. Deus está nesta noite te dizendo, eu estou te dando uma segunda chance. Eu tenho ouvido o teu clamor. Eu tenho colhido as tuas lágrimas. Eu tenho visto a tua angústia. Eu tenho visto o teu desespero. E eu quero te dar uma segunda chance
para você começar de novo, para você fazer tudo certo, para você não estragar nada, para você reconquistar, os teus sonhos serem reconstruídos, para a sua vida ser reconstruída, sabe, para a sua descendência ser ensinada a servir ao Senhor. Mas a notícia que chegou ao rei da Babilônia, que estava interessado no reino de Ezequias e nada na saúde de Ezequias, mas com uma grande estratégia. Ele começou a dar elogios através de uma carta para Ezequias. Ele começou a falar do que ele ouvia falar, do reinado de Ezequias, de como ele era como rei, do palácio, das coisas que ele tinha. Quero dizer uma coisa para você. Quando Deus nos dá uma segunda chance, quando Deus opera algo grande na nossa vida, nós devemos rapidamente anunciar que Deus usou de favor para com a nossa vida. De que talvez até já estava decretado a nossa falência, a nossa morte, os nossos sonhos frustrados, mas que Deus, ouvindo o nosso clamor, colhendo as nossas lágrimas, nos deu uma segunda chance para que o inimigo saiba que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus forte, a um Deus que nos ama, a um Deus que não desiste de você, a um Deus que pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário através do seu Filho, para que você tivesse uma segunda chance. Disseram que não tem jeito, é mentira. Disseram que a morte chegou, é mentira. Deus me mandou te dizer nesta noite: proclame que você não é nada, que você não merece o favor do Senhor, mas que mesmo assim o Senhor te engrandeceu e Ele derramou o favor dele sobre a sua vida. Porque Ezequias, segundo o que diz o texto que eu li, se você ler também, diz também, depois você pega e lê sozinho aí na sua casa, diz que quando Ezequias começou a ver os elogios da Babilônia, os elogios daqueles que não adoravam a Deus, os elogios, não é isso. Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim: nossa, você tem um sorriso tão lindo, nossa, você trava uma luta tão grande na sua casa e você não deixa de sorrir, você não deixa de cantar, nossa, como você é próspero, como você é isso e aquilo. E nós nos esquecemos que tudo isso, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dada a Deus. E aí nós começamos a ouvir o que os babilônicos nos dizem. Aí o que Ezequias fez? Já curado, já sarado, ao invés de aproveitar a oportunidade para falar com ele: senta aqui que eu vou mandar um recado para o rei da Babilônia. Sabe por que eu sou tudo isso que ele disse que eu sou? Sabe por que eu tenho tudo isso que ele disse que eu tenho? É porque Deus é comigo, é porque eu sirvo ao Deus de Israel, é porque eu não abro mão de servir a esse Deus. Não importa, como diz a canção, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais gado nos pastos, ainda que os montes se lancem ao mar, eu sirvo a esse Deus. Até uns dias atrás eu estava aqui condenado à morte, meu casamento estava condenado à morte, meus filhos estavam condenados à destruição, a minha vida profissional estava condenada, o meu futuro estava condenado, a minha saúde, mas Deus teve misericórdia de mim e Ele fez tudo isso na minha vida. Ao invés de Ezequias sentar com aqueles homens que não passavam de espiões, que não passavam de sacerdotes da destruição, para saber como era a vida dele, Ezequias faz ao contrário. Ele recebe aqueles homens no palácio e com todo o seu ego elevado, ele então faz algo inesperável, algo que não se esperava de um rei que acabou de receber o favor do Senhor. Quantos de nós acabamos de receber um favor assim gigantesco de Deus e logo depois fazemos coisas inesperáveis, tolas, coisas que vão nos condenar, que vão impedir que essa segunda chance que Deus está nos dando se transforme melhor do que a primeira chance que nós tivemos. Aí Ezequias faz a tolice e ele então pega aqueles homens e começa a mostrar o palácio. Se ele só mostrasse o palácio,
Mas ele então leva aqueles homens ao tesouro e mostra todo o ouro, toda a prata. Se fosse todo o ouro e toda a prata, porque o dinheiro não compra a nossa alegria, nem compra a nossa salvação. Mas Ezequias leva também o seu exército e mostra para eles o arsenal, mostra todo o exército, mostra as armas que tem. Ezequias mostra tudo. Ezequias abre o coração para aqueles homens. Ezequias abre a vida para aqueles homens. Ezequias abre a sua casa para aqueles homens. Ezequias nem sequer parou para pensar. São babilônicos. Eles não adoram ao Deus que eu adoro. Eles não servem ao Deus que eu sirvo. Eles não entendem o que eu entendo de intimidade com Deus. O que o Espírito Santo traz ao meu coração, e tenho certeza já trouxe aí à tua mente. Aproveita essa segunda chance que Deus está te dando. Aproveita e não estraga tudo. Sabe, amados, às vezes nós temos que identificar situações babilônicas e pessoas babilônicas na nossa casa. Eu sei que é bom receber elogios, e como é? Eu sei que é bom ouvir pessoas de palavras mansas, de palavras agradáveis. Mas antes de abrir o teu coração para essas pessoas, antes de abrir a tua casa, 4 paredes para essa pessoa, ou para essas pessoas, ou para essas situações, antes de compartilhar a tua vida, lembra um pouquinho do que o Senhor Jesus Cristo diz. Entra no teu quarto e em secreto fala com teu pai, só você e ele. Tem coisas, minha querida e meu querido, que ninguém precisa saber, mas tem coisas que todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber quem é Deus na sua vida. Que dificuldade! É dificuldade de contar as maravilhas e os milagres que Deus tem feito na sua vida. Mas às vezes as pessoas não contam porque sabem que a partir do momento que elas começarem a contar o que Deus fez na vida dela, ela vai ter que começar a selecionar quem e o que faz parte da vida dela. Ezequias não se atentou para isso. Deus tinha acabado de dar uma segunda chance para Ezequias e ele estraga tudo. E diz que é logo depois, não passou-se anos, não passou-se meses, logo depois, eu acredito, quem sabe uma semana, 15 dias, 30 dias, mas foi logo depois. A gente, quando as coisas melhoram na vida da gente, quando Deus cura aquela enfermidade que era para a morte, quando Deus restaura o casamento, quando Deus salva alguém da família, quando Deus abre a porta do emprego, como a gente esquece rápido o que Deus fez na nossa vida. Quando Deus grita basta e toda peste, toda praga, toda desgraça desaparece na nossa vida, como a gente esquece rápido o que Deus tem feito na nossa vida. E aí a gente vacila como Ezequias vacilou. Um homem temente a Deus, um homem que adorava a Deus, um homem que Deus ouviu e mudou a sentença da vida dele. Esse homem então agora é cheio de vaidade, porque agora ele está abençoado por Deus. Em outras palavras, quantas pessoas que agora têm um carro, ou têm uma casa, ou quitaram o seu imóvel, ou compraram móveis novos, ou tem um carro novo, ou foi promovido na empresa, ou agora se casou, Quantas amigas eu perdi porque se casar, perdi mesmo. Não eram amigas, Se fossem amigas não tinham perdido, mas quantas pessoas, sabe, esquecem rápido os momentos de angústia, os momentos de tristeza. Mas pastor, não é para esquecer? É para esquecer a dor, mas não é para esquecer o momento. Porque quando você esquece o momento, você vacila, você estraga tudo. Porque Satanás, ele fica atento, é a sua desgraça. Satanás, ele fica atento, é as mazelas. Satanás fica atento aos seus momentos de angústia, de desespero, de pavor, de medo. É isso que o rei da Babilônia estava atento, que os babilônicos estavam atentos. Ouviram falar que Ezequias estava doente, ouviram falar que ele ia morrer, mas não ouviram falar que Deus
tinha mudado o decreto da vida dele, não ouviram falar que Deus tinha dado um basta naquela situação, não ouviram. Sabe qual é o problema? Por que às vezes a gente estraga tudo? É porque a gente fala demais, e às vezes fala demais com a pessoa errada, às vezes fala demais no momento errado, às vezes a gente se entuma em grupos errados, às vezes a gente abre as portas da nossa casa para as pessoas erradas. Gente, quando Jesus dá ordem aos discípulos, ele não diz assim, ó, é lógico que a sua casa tem que ser aberta também para ser um local de evangelismo, mas ele não diz, traga todo mundo para dentro da sua casa. Ele diz assim, vão e dizem o que vocês têm visto, e ore pelos enfermos, e expulse os demônios. Sabe, meu querido, minha querida, tem hora que você não pode falar. Aliás, tem hora que você não pode abrir a tua porta. Sabe, sabe aquela casa protegida por câmeras, sabe, por alarmes? Coloca na sua vida espiritual câmeras espirituais, alarmes espirituais, para saber quem é que tem que entrar na sua vida, quem é que você tem que abrir o seu coração. Quantas moças abrem o coração para rapazes que não querem nada com Deus? Quantos rapazes abrem os seus corações para moças que não querem nada com Deus? Quantas mães desesperadas abrem o seu coração para pessoas que não podem ajudar os seus filhos em nada? Quantos pastores, homens e mulheres de Deus valorosos que abrem o seu coração e acabam com o seu ministério, abrem os seus tesouros espirituais, abrem a sua vida, abrem tudo. Quantas pessoas não conseguem ver os seus sonhos realizados? Quantas pessoas têm a sua descendência destruída? Por quê? Porque abriram brecha, porque vacilaram, porque na segunda chance que tiveram com Deus, estragaram tudo. E o pior, tem gente que Deus dá a terceira, a quarta, a 10ª, milésima chance, porque eu continuo dizendo, enquanto Jesus Cristo estiver como advogado, dá para sempre começar do zero com ele, mas o dia que ele vier como juiz, acabou, não dá mais para começar. Quantas chances Deus te deu para recomeçar este casamento? Quantas chances Deus te deu para recomeçar esse relacionamento com seus pais, esse relacionamento com seus filhos? Quantas chances Deus te deu para começar de novo essa vida profissional vitoriosa? Quantas chances Deus te deu para restaurar o teu ministério, o teu chamado? E você estragou tudo. Abrindo teu coração para quem não deveria, falando com quem não deveria, compartilhando a sua vida em lugares e com pessoas e situações que você não deveria. Pastora, mas é minha sogra. Não deveria. Pastora, mas são os meus pais. Infelizmente não deveria. Pastora, mas são os meus filhos. Infelizmente não deveria. Jesus Cristo diz muito bem claro que tem situações que aqueles da nossa própria casa se levantaram contra nós. Jesus Cristo diz bem claro que tem situações, amados. E foi lá na Santa Ceia que ele diz, né, que a gente deveria examinar primeiro a gente mesmo. Examine a situação. Fala com Deus, desabafa com Ele. Não tem ninguém melhor que Ele para te ouvir, não. Tem ninguém melhor que Ele para você abrir o seu coração e contar tudo. Conta tudo. Eu disse nas outras lives, amo lembrar desse corinho que a minha mãe cantava, adorava. E ela era uma dessas mulheres que ela contava muita coisa para Jesus, praticamente nada para a gente. E ela dizia, conta para Jesus. Onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Aí no momento de dor, a gente tem facilidade de contar as coisas para Jesus. A gente faz como Ezequias, vira para o lado, chora, 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 chora. Né? Ai, meu Deus. A gente ora, a gente triplica o jejum. Você tem campanha de 12 horas de oração, a gente faz até as 12 horas. É caça-vigília, é caça-monte, no momento de dor. Aí quando chega o momento da alegria, da fartura, o momento em que Deus já mandou embora o decreto de morte, aí a gente tem facilidade de gastar, literalmente gastar mais tempo, abrindo a nossa alma, o nosso coração, os nossos segredos, os nossos projetos, com quem não sonha.
o que nós sonhamos, com quem não conhece o Deus que nós conhecemos, com quem não luta as batalhas com o Deus ao qual nós lutamos. Olha o que Ezequias fez, estragou tudo. Um homem que passou a vida servindo a Deus, que Deus deu a ele uma nova chance, agora envaidecido, envaidecido. Hoje de manhã eu falei daqueles que pegam seus diplomas em suas mãos, e hoje tem um título, né? Envaidecidos pelo seu título. E tem um título que às vezes embrulha o meu estômago, chamado, né? O título de teólogo. Eu sou um teólogo. Nunca vi teologia tirar ninguém do fogo do inferno, mas sim o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo. Nada contra teologia, pelo amor de Deus. Fiz teologia, fiz ciência da religião. Nada contra você ter a Bíblia como, né, como a base de fé, mas também como livro de estudo arqueológico, de geografia, de cultura. Nada contra isso. Mas quanto tempo perdido com teologia, porque agora você se envaideceu, porque você é um teólogo, porque você é um advogado, porque você é um médico, porque você é da área da saúde, porque você é um administrador, sei lá, porque você tem um título de pastor, de obreiro, de diácono, de missionário. Quanta coisa nós estragamos porque deixamos a vaidade entrar nos nossos corações. E aí nos esquecemos com quem temos que andar, com quem e a quem temos que abrir o nosso coração, para quem nós vamos abrir as portas literalmente da nossa casa e apresentar os nossos tesouros, né, mãe? Para quem você tem aberto a porta da tua casa e apresentado o tesouro que é a tua filha e que é teu filho? Né, filho? E aí? Para quantas pessoas você tem aberto e mostrado os tesouros, sabe? Do sustento que Deus tem dado a você, das suas finanças. E aí quando dá tudo errado, você diz, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Às vezes isso acontece aqui na igreja de Eldorado, e isso é um dom que todo aquele que tem o chamado verdadeiro de pastor tem. A gente começa a observar algumas ovelhas saindo de um momento de decreto, de morte, saindo de um momento difícil, e começa a ver essas pessoas não querendo mais conversar com a gente, não respondendo mais os nossos zaps, os nossos recados, não compartilhando mais o que a gente posta. A gente começa a ver essas pessoas comparecendo menos à igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto, mas Deus te ama tanto, que Ele sempre vai colocar um profeta de ouro em você. Porque a Bíblia diz que Isaías não estava lá no momento que Ezequias fez isso. Mas Isaías, ele correu para o palácio e ele perguntou para Ezequias assim, ô rei, quem era este pessoal? Quem é este pessoal que entrou na tua casa? Aí o rei falou, são os emissários do rei da Babilônia. O nome já diz, da Babilônia já não presta. Quantas pessoas não me recebem mais na casa deles, porque eu já cheguei um dia e falei assim, olha, eu acho melhor você não deixar essas pessoas entrarem na tua casa, não. Ué, você não bebe, por que as pessoas estão bebendo na sua casa? Você não fuma, por que as pessoas estão fumando na sua casa? Por que você deixou tal pessoa entrar no seu quarto? Principalmente o quarto do casal, que é o altar do casal. Por que essas pessoas sentam à mesa com você? Elas não sentam na mesa de Cristo? Por que você está na tua mesa? Por que você está indo para shopping, para praia? Por que você está indo para cachoeira com pessoas que pecam e abominam e blasfemam contra a santidade de Deus? Sabe, as pessoas ficam bravas comigo, como eu sei que também que tem muitos que ficam bravos com seus pastores e profetas que Deus manda na sua vida. Isaías pergunta para Ezequias, quem é este povo? De onde eles vieram? O que eles vieram fazer aqui? Você acredita que tem crente que recebe mais babilônicos na sua casa do que servos de Deus? Porque servo de Deus é chato, né? Servo de Deus é enjoado, né?
Não tem outra conversa a não ser reino, a não ser Bíblia, a não ser oração, a não ser jejum, a não ser o que a pastora falou na igreja ou na live. Servo de Deus é enjoado, né? Tudo é pecado, tudo é o diabo, tudo é afastado de Deus, tudo é pecado. Lá vem a pastora, tudo é pecado. Aí os babilônios não, né? Os babilônios contam piada, os babilônios batem nas suas costas e dizem, todo mundo faz isso. Seu pastor é exagerado, seu pai é exagerado. Larga essa pessoa, para de andar com ela. Meu Deus, toda vez que eu chego na sua casa, essa pessoa só está falando de Jesus, só está falando de Jesus, só está falando de igreja. Se é crente de verdade, tem outro assunto? Se é crente de verdade, tem outra coisa que dizer? E aí? Lembro-me quando me casei, logo, nova de casada, eu tinha uma amiga uma amiga muito querida, hoje, né, convertida de verdade, e essa amiga chegou na minha casa e começou a falar mal do meu pai na fé, do meu pastor Osmar, começou a falar mal, e como falava mal. E naquele momento, eu tinha, acho que acredito, 17 anos, mais ou menos, eu senti o Espírito Santo dizendo para ela assim, manda ela calar a boca, se ela não calar a boca, manda ela sair da tua casa. Eu disse para ela assim, você vai parar de falar mal do meu pai, do meu pastor. Ela disse, não, ou você para de falar, ou você sai da minha casa e não entra aqui mais. Ela falou, você não vai ter coragem de me pôr para fora de casa só porque eu não concordo com o que o pastor, né, Osmar faz e fala. Eu falei, eu vou te pôr. E coloquei. E ela ficou mais de 5 anos sem falar comigo. Agora ela se converteu de verdade, já veio aqui em casa, já foi para as praias, já compartilhamos. Ela é apaixonada pelo pastor Osmar, e o pastor Osmar vai querer saber quem é. Então, já disse para parentes, eu não abro a minha casa, amados, para pessoas que não respeitam o Deus que eu sirvo. E principalmente não abro meu coração, porque eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho projetos. E Deus está me dando, né? Eu não quero falar de pandemia, não quero falar de coronavírus, não quero falar de Covid, nada disso não. Deus sempre, todos os dias, quando eu acordo, está me dando uma segunda chance. Eu não posso estragar tudo. E o que eu tiver que fazer para não estragar, eu vou fazer. Isaías pergunta para ele assim, o que você fez? Ele disse, eu mostrei o palácio, eu mostrei os tesouros, eu mostrei o exército, eu mostrei, né, as armas, eu mostrei tudo. Aí Isaías pergunta assim, você mostrou tudo? E aí o rei diz, tudo, não há nada que os babilônicos não saibam da minha vida. Não há nada. Nada. Triste, né? Triste porque a Bíblia diz que uma sentença é jogada sobre o reinado de Ezequias. E essa sentença, ela é terrível. E o profeta diz para ele assim, ouça bem a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados. E eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então nem descendentes você terá. Ezequias estava tão envaidecido, estava num momento de euforia tão grande, que ele não entendeu o que era uma sentença. Aí vem e nasce Manassés. Acredito eu que Ezequias criou Manassés até os 12 anos, quando ele assumiu o reinado. Mas a Bíblia diz que Manassés fez tudo que era abominável aos olhos do Senhor. E o que o profeta disse se cumpriu. O rei Ezequias morreu e todo o seu reinado ficou depois dele conhecido como um reinado que blasfemou, que ofendeu ao Senhor. Olha eu aí estragando tudo de novo. Que nós não sejamos tomados pela vaidade, como Ezequias foi tomado, e não venhamos abrir os nossos corações e a nossa vida para outra pessoa, a não ser Deus, ou aqueles que sonham com o nosso Deus para a nossa vitória, para a nossa conquista, para o nosso bem. E que os nossos lábios se apressem a dizer as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Que nós venhamos parar um pouquinho e começar a escrever e a lembrar, desde o dia que nós nos conhecemos como gente, de todas as bênçãos e maravilhas que Deus tem feito. Para que as notícias da grandeza de Deus cheguem aos ouvidos dos babilônicos e não a notícia das desgraças e das mazelas que o mundo nos permite, o mal de cada dia que o mundo nos permite. Mas que a nossa boca se apresse em falar as maravilhas de Deus. Ouça isso, crente em Jesus. Ouça isso, você que abre o teu coração para qualquer um, que abre a tua vida para qualquer um, que abre a tua casa para qualquer um. Mas são meus amigos, será que são mesmo? Você já sentou com eles? Já mostrou para eles a realidade da sua vida com Deus? E já disse para eles que só dá para conviver com você se for assim? Ou você tem aberto a mão de algumas coisas para não perder amigos babilônicos, para não perder situações babilônicas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser proclamadores das maravilhas de Deus, para que os babilônicos ouçam e se convertam a esse Deus a qual nós servimos. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, para que os nossos olhos espirituais possam enxergar os babilônicos que se aproximam de nós, para que o nosso coração não se abra por causa da nossa vaidade, e que nós possamos receber pessoas cheias de Deus na nossa casa. E se não forem cheios de Deus, que a gente possa receber, mas não abrir os nossos tesouros para eles, mas abrir o maior tesouro que nós temos, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho simples da paz. Vamos orar? Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pela primeira-dama, vamos orar pelo nosso governador, sua esposa, sua mãe, que segundo os noticiários, estão doentes. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria, a simples sabedoria do céu é suficiente para que nós possamos não abrir os nossos corações para os babilônicos. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai, Senhor, linda história a de Ezequias, quando o Senhor acrescenta a ele mais 15 anos de vida. Mas triste história quando Ezequias, quando a dor passa, quando a agonia passa, quando a angústia passa, quando o Senhor muda e dá mais uma chance para Ezequias. Triste história quando ele estraga tudo, tomado pela vaidade, embebecido pelos elogios babilônicos. Deus, nós sabemos que a Babilônia representa um mundo sem Deus. E Senhor, por mais que nós estejamos, ó Pai, recebendo elogios, eu quero que o Senhor nos atente, nos dê olhos e ouvidos espirituais, que o Teu Espírito fale e nós estejamos atentos, para que nós não venhamos abrir o nosso coração, a nossa alma, a nossa casa e mostrar os tesouros que o Senhor tem nos dado, mas que nós possamos, Senhor, apenas apresentar o maior tesouro que nós temos, que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador e Senhor. Que nós possamos anunciar esse Jesus, que nós possamos proclamar, cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, para que o mundo ouça quem é Deus na nossa vida, para que o mundo veja o poder de Deus na nossa vida, para que não chegue aos ouvidos babilônicos, ó Deus, apenas as mazelas, o mal de cada dia, mas que chegue, Senhor, as maravilhas, as misericórdias do Senhor na nossa vida. Deus, e assim também eu peço, para que o Senhor encha, Senhor, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, de sabedoria. Senhor, dê a ele, Senhor, sim, a inteligência que um governo, que um presidente, que um governante precisa ter. Mas também, Senhor, dê a ele olhos espirituais, ouvidos espirituais. Senhor Deus amado, para que ele saiba, Senhor, com quem compartilhar, para que ele saiba, Senhor, realmente quem convocar para trabalhar consigo. Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre a terra, sobre o planeta Terra. Que o Senhor tenha, Senhor, a Sua palavra de basta e não, Senhor, uma palavra de condenação, por causa que nós nos esquecemos do favor do Senhor. Senhor, abençoe a Michele, ó Deus, a primeira-dama. Usa esta mulher como o Senhor tem usado para ser um instrumento, ó Deus, para ser mensageira da Tua palavra, profeta na vida do nosso presidente.
Meu Deus, abençoe os nossos governantes. Senhor, o nosso governante, o governador do estado do Espírito Santo, ó Deus, mas a sua esposa e a sua mãe, que segundo a mídia estão doentes, os nossos prefeitos, deputados federais, estaduais, ó Deus, os juízes, os magistrados, meu Deus, senadores, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quem tiver sendo usado como mensageiro babilônico, para poder, Senhor, trazer ainda mais destruição sobre o nosso Brasil. Meu Deus, abra os olhos, ó Deus, dos nossos governantes, para que eles, Senhor, não abram o nosso tesouro, Senhor, administrativo, mas para que eles tenham sabedoria e para que sempre possamos ouvir que Deus é o Senhor desta nação. Meu Deus, eu oro também pelas autoridades espirituais, as autoridades eclesiásticas, independente de placa, de denominação. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, direcionamento. Ó Deus, nos livre desta praga. Senhor, a tua igreja é uma igreja que triunfou, que venceu em qualquer situação e vai vencer nesta também. Abençoe esta casa, abençoe este marido, esta esposa, esta família, este casamento, este filho. Abençoe este lar, esta pessoa que está me ouvindo. Abençoe a minha casa, abençoe os meus filhos. Abençoe os meus irmãos e irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos e primas. Ó Deus amado, abençoa, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, netos. Ó Deus, abençoa, Senhor, os meus familiares, agregados à minha família. Deus, que o espírito da morte passe longe dos teus filhos, longe da minha casa, da casa dos teus filhos. Deus, aumenta a nossa imunidade, dai-nos saúde, mas também dai-nos sabedoria, Senhor, para estarmos, Senhor, nos precavendo segundo as orientações. E também nos dá, Senhor, olhos espirituais e ouvidos espirituais para identificarmos os mensageiros babilônicos e não venhamos abrir os nossos tesouros, não venhamos abrir a nossa casa, o nosso coração, a nossa alma, mas venhamos confiar somente no Senhor e anunciar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, eu oro pela pastora Dolores, pelo pastor Sebastião e sua casa, eu oro pela pastora Lena Márcia, pela Duda e toda a sua casa, eu oro pelo pastor Mário, pela pastora Bianca, por toda a sua casa, eu oro, Deus, pelos meus colegas de ministério da região 862, eu oro pelas ovelhas e discípulos, ó Deus, da igreja do Evangelho Quadrangular de Eldorado e de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, eu oro pelos meus amigos de outras denominações, e peço ao Senhor que nos ajude a passar por este momento, como o Senhor ajudou Ezequias, e que a gente não venha estragar tudo, Senhor. Que a gente saiba aproveitar quando tudo isso passar, e que os babilônicos venham ver que a Deus, o Deus de Israel, Ele habita e Ele governa as nossas vidas. Ele governa o Brasil, Ele orienta o nosso presidente, Ele orienta os nossos governantes. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Forte, né? Muito forte. Falei com Deus, Deus, muito forte essa palavra. Não abrir, não vacilar, não estragar tudo. Tô vendo aí muita gente que eu sei que recebeu uma segunda chance. Não estraga tudo, não. Toma cuidado. Babilônicos usam saia, maquiagem, brincos. Babilônicos vêm, né, com diplomas, com palavras doces, com presentes agradáveis aos nossos olhos. Eles não vêm de qualquer jeito, não. E tudo isso faz a nossa alma se envaidecer e esquecer do que Deus fez com a gente.